não todos. Mas eu pensei sobretudo no público em geral, né? Então tem alguns comentários sobre a situação da música, da cultura de Pernambuco, de Recife, e especificamente o trabalho do Chico Science com o grupo Nação Zumbi. No final do livro eu coloquei um capítulo sobre a Nação Zumbi sem Chico Science, que são os outros discos que eles lançaram, mas aí tem algumas diferenças, são outros compositores, né? O centro do livro são os 2 discos lançados com o Chico Science ainda vivo. E a disciplina que o senhor leciona no mestrado, sobre o que se trata? Basicamente, são reflexões, são ideias a respeito da relação entre arte, produção artística, cultura de uma maneira geral e as mídias. Mídias, TV, rádio, disco. Na verdade, o conceito de mídia é bastante abrangente. Mídia como meio, né? Literalmente. Então, um disco seria, por exemplo, uma mídia, né? Engloba o século XX, basicamente, e as transformações que ocorreram nessas relações, né? Desde o começo do século, com a modernidade, com o surgimento do disco, do cinema, coisas assim, até um contexto mais contemporâneo em que essas mídias, outras mídias surgiram e alteraram drasticamente a nossa forma de vida, né? Esses pequenos aparelhinhos no nosso bolso, pendurados na nossa roupa, isso de alguma maneira vem alterando de uns anos para cá os nossos comportamentos, as nossas formas de pensamento e, sobretudo, como isso funciona na arte, né? Obviamente, o caso da canção popular, da música popular, é o meu principal objeto, né? Por exemplo, no livro que lançamos no ano passado, Comunicação e Inovação, tem um artigo meu e do Elias, professor Elias Goulart, que fala sobre essas transformações que a música vem sofrendo com o mundo digital, com o MP3, a internet. Quer dizer, hoje o hábito de ouvir uma música é diferente desse mesmo hábito há alguns anos. Antigamente era o disco principal objeto que continha a música. Ele precisava de um aparelho para ser tocado. Hoje não, hoje a música virou algo que a gente não pega, que é um arquivo digital, completamente abstrato, se você pensar bem. E ele está num aparelhinho pequenininho que você leva no bolso. E ali cabe a sua discoteca inteira, né, praticamente. E você ouve na hora que quiser, do jeito que quiser, na sequência que quiser. Não tem mais aquela sequência de faixas do disco, por exemplo. E com o fone de ouvido, que é uma audição muito diferente de você ter caixas acústicas na sua sala. Então, a relação com o som é outra, as formas de compor música são outras. Existe uma discussão mais técnica, mas a maneira de gravar o disco também já é outra, não só por conta dos equipamentos, mas por conta dessa audição diferenciada. Então, existe uma série de situações em que a mídia altera elementos da cultura e elementos da arte, que é o meu foco principal. E como o programa de mestrado da Universidade de São Caetano trabalha dentro da linha comunicação e inovação, o nosso grande interesse é pensar sempre as novidades, as transformações que esse cenário possibilita, fornece para os artistas atuarem e criarem em cima disso. Então, em linhas gerais, é basicamente isso, né? E a gente pega alguns casos, não dá para pensar em tudo, obviamente, mas pega alguns casos como representativos desses momentos de inovação, desses momentos de transformação, de novidade, em que cultura, mídias e arte funcionam de alguma maneira, né? Professor, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, foi um prazer. É uma verba que é paga mensalmente, que é recolhida mensalmente pelo empregador numa conta da Caixa Econômica Federal. E a lei do Fundo de Garantia só vai autorizar a movimentação desse valor nas restritas hipóteses que ela prevê. Por exemplo, no caso de demissão,
sem justa causa do empregado, no caso de aposentadoria do empregado, no caso do empregado quiser utilizar esse valor para a compra da casa própria, ou ainda, por exemplo, no caso do empregado ser acometido de uma doença degenerativa muito grave, que ele tenha necessidade de usar esse fundo. Vamos encontrar ali mais alguma ou outra hipótese, mas o importante é denotar que só haverá a possibilidade de movimentar o fundo de garantia nas hipóteses legais. O fundo de garantia, para o trabalhador doméstico, ele ainda não é um direito, ou pode-se dizer, não é ainda uma obrigação do empregador em recolher o fundo de garantia. A lei que estendeu o fundo de garantia para o trabalhador doméstico, ela diz que é uma faculdade do empregador doméstico em recolher o fundo de garantia. Então nós podemos dizer o quê? Que o fundo de garantia é um direito do trabalhador seletista. Aqueles trabalhadores onde a CLT é o regime que regula a sua relação de trabalho em geral, o que não é o caso do empregado doméstico, que é regido por uma legislação específica e a ele não se aplica todos os dispositivos da CLT. O fundo de garantia também poderá ser estendido, em determinadas hipóteses, até para empregados que trabalham para a administração pública. É comum, nos dias de hoje, que determinadas atividades na administração pública tenham o chamado empregado seletista, não é? Ou funcionário público seletista, onde ele vai ser regido pelas normas da CLT, consequentemente também terá direito ao fundo de garantia. O acesso à Caixa Econômica Federal, o acesso ao extrato do fundo de garantia é um direito do trabalhador que pode ser requerido que seja enviado para sua residência mensalmente a movimentação do fundo de garantia. Se porventura o empregador não estiver recolhendo o fundo de garantia, o empregado poderá se valer principalmente da sua entidade sindical, que tem a possibilidade de usar de mecanismos de cobrança desse fundo de garantia, se queixar com o próprio empregador, evidentemente, e, em última análise, se socorrer da Justiça do Trabalho para que venha ocorrer a normalidade e a efetivação desses depósitos.